Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo do Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. A gente tinha parado no artigo 75, né? E vamos dar sequência aqui, comentando aspectos importantes aí, inclusive alterações mais recentes da lei do Estatuto Público Municipal. Então, paramos lá, né, na questão do adicional de serviço extraordinário, que corresponde a 50% da hora normal de trabalho, e no artigo 76 está escrito: somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias autorizadas pelo secretário municipal responsável pelo órgão de lotação do servidor, respeitando o limite de 2 horas diárias. E aí é que você tem que anotar, porque é isso que a banca gosta de perguntar, né? Então, no caso das horas de serviço extraordinário, quanto que é autorizado, né? O limite máximo, 2 horas. Aí as bancas colocam lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Podendo ser prorrogado por igual período se o interesse público exigir. Então, aquela dica de ouro, né? Quando você estuda a legislação, você tem que concentrar nesses números e fazer as suas anotações aí. Parágrafo único. A autorização que se refere ao caput, né? Caput é a cabeça do artigo, né? O 76 desse artigo, será devidamente justificada e fundamentada sob pena de não pagamento do adicional, tá? Então, tem que ter uma justificativa para essa hora extra. E isso é feito para não haver abusos, né? Senão pode haver abusos aí. Serviço excepcionalmente poderá ser convocado para jornada de trabalho de até 8 horas aos sábados, domingos e feriados, quando a remuneração será igual a 50% da hora normal de trabalho aos sábados e 100% nos domingos e feriados. Então, sabadão, 50%, domingo e feriado, 100% de hora extra, tá? Na sua remuneração, né? Parágrafo único. Os servidores que trabalhem em regime de plantão poderão ser convocados para prestação de serviço de extraordinário fora da sua escala aos sábados, domingos, feriados, respeitadas a carga de 12 ou 24 horas. Artigo 78. Os valores recebidos a título de pagamento pela realização de serviços extraordinários não incidirão sobre o 13º. Então, isso é um extra, né? Não entra nessa conta aí da questão do 13º. Parágrafo 1º. Ao ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de confiança não será devida qualquer forma de remuneração de serviço pela prestação de serviço extraordinário. Então, exemplo, né? Eu já fui secretário da minha cidade, secretário do município de Cubatão. Lá, às vezes, eu trabalhava 12, 14 horas, e aí eu era cargo em comissão, né? Então, não tem hora extra, tá? Porque o cargo em comissão, ele, né? Normalmente, às vezes, o secretário, dependendo da área que ele está, trabalha mais tempo e não tem essa hora extra, né? É só realmente o salário, tá? Parágrafo 2. Na hipótese do servidor receber horas extras por mais de 3 meses consecutivos ou 5 alternados, caberá à Secretaria de Administração analisar a situação e adotar providências cabíveis para melhor disciplina da gestão pessoal. Porque senão vira salário, né? 3 meses seguidos, 5 alternado, aí vira uma coisa muito corriqueira. E aí, o que os órgãos de controle e fiscalização, né? Pode estar havendo aí uma falta de gestão, porque toda vez tem uma hora extra, né? Então, as administrações são cobradas por isso. Olha a seção 3 do banco de horas, foi recente, né, 2019, e aí o 78A instituído o banco de horas para servidores públicos sujeito ao controle de frequência, visando a compensação de carga horária inferior ou superior à jornada de trabalho a ser regulamentada pelo Poder Executivo, observando o seguinte: inciso 1, banco de horas possui vigência anual, sendo que o saldo positivo ou negativo de horas no banco, caso não seja respectivamente gozado ou normalizado até o último dia do ano, deverá ser feito dentro de 6 meses a contar a partir do ano subsequente. Caso contrário, importará em pagamento em pecúnia com respectivo adicional ou desconto salarial, né? Então, tanto para desconto quanto para pagamento,
você tem aí o ano e depois 6 meses, né? Tem até o último dia do ano e depois 6 meses para regulamentar isso aí, né? Ou você tirar essas horas ou você pagar essas horas, tá? Senão você recebe dinheiro ou, né, desconta. O que é o banco de horas, gente? Por exemplo, sou diretor de escola, às vezes acontece algum problema lá, né? Precisa do gestor, aí a gente pede autorização, fica no banco de horas. Aí tem um dia que eu preciso resolver alguma coisa, eu desconto esse banco de horas, chego mais tarde, ou o dia inteiro, se eu tiver 8 horas, né? Já cheguei a ter quase 30, 40 horas de banco de horas, né? Então, às vezes a sua função exige, porque, né? Vou voltar aqui no exemplo do diretor. Tô lá 6 horas da tarde, 18 horas, aí alguém não vem buscar uma criança. Eu não posso ir embora, tenho que ficar na escola. Aí às vezes o pai aparece lá 18h40, ou seja, gerou aí 40 minutos, né, de trabalho a mais. Então, isso acontece, né? Acontece muito, algum problema, alguma situação, né? E em várias áreas isso acaba acontecendo. 2. As horas realizadas deverão ser gozadas ou compensadas, né? Compensadas ou gozadas na seguinte proporção. A linha A. As realizadas nos dias da semana, sábados e pontos facultativos, na proporção de 1h30 de folga para cada 1 hora trabalhada, né? Então, a cada 1h30, a cada 1 hora trabalhada, você tem 1h30 de folga, tá? B. As realizadas nos domingos e feriados na proporção de 2 horas de folga para cada 1 hora trabalhada. É como se fosse você receber ali a sua hora extra, né? Então é 1h30, ou se você trabalhar no domingo, 2 horas, né, de folga para cada 1 hora trabalhada. 3. Na hipótese de desligamento do servidor ocupante de cargo efetivo, as horas não compensadas serão pagas nas formas do artigo 75 a 78. 4. As unidades que realizam serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção por interesse público deverão prever antecipadamente o número necessário de horas para fim de composição do banco de horas de seus servidores. Então, saúde, por exemplo, médicos, né? Serviços essenciais que não podem parar, né? Então, às vezes precisa realmente da hora extra, né? E aí tem que tentar fazer aí uma programação. O banco de horas também pode ser utilizado para compensação de eventual ponte em feriado, ponto facultativo e revezamento de finais de ano. Então, exemplo, eu tenho horas lá para compensar. Tem um feriado, eu posso, né, compensar ali, desde que, né, sempre avisando os seus superiores, né, e não prejudicando o trabalho também, né. Parágrafo único. Excepcionalmente, em razão das complicações causadas pela pandemia decorrente do Covid, o prazo que se refere ao inciso 1 desse artigo será de 12 meses no ano de 2021. Né? Então, foi acrescentada aí recentemente pela Lei Complementar 43, ampliou-se um prazo aí por conta da Covid. Seção 4 do adicional noturno, o artigo 79, o que você tem que saber é que o trabalho noturno tem a remuneração acrescida de 25% sobre a hora diurna. Então, todos esses detalhes, gente, essas porcentagens, você precisa anotar, porque são muitas, né? Então, o que eu dou de dica para você? Faz uma espécie de resuminho para você chegar na hora da prova, né? Você antes, né? Um dia antes, ou enquanto você está assistindo esse vídeo, vai anotando, né? Trabalho noturno, 25% a hora, tá? Para você não esquecer. Parágrafo único, trabalho noturno é o prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos, certo? Então, também aí, né? Trabalho noturno é das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, ok? Abono aniversário, né? Artigo 80, fica instituída uma bonificação denominada abono aniversário a ser concedidas aos servidores municipais. O abono, né, ele está suspenso, se eu não me engano, eu não sei se é pela lei 173 ou por uma ADIM, eu já comentei isso com vocês, eu não lembro qual foi o motivo da suspensão, né? Se foi a lei federal
173 da pandemia, mas eu acho que foi uma ação direta de inconstitucionalidade, né, sobre isso. Eu não recordo agora. Mas enfim, essa questão está suspensa, mas ainda está na lei, tá? Não foi revogado da lei, né? Está suspenso, mas tinha lá uma bonificação no aniversário. Você recebia lá uma grana, né? No abono aniversário. Mas ainda consta aqui no estatuto, tá? Então, para efeito de prova, gente, prova é sempre a letra da lei. Prova não é a prática. Ah, na prática não está recebendo. A não ser que a banca fizesse essa pergunta, né? De acordo com o estatuto, mas porém na prática, o que a banca nunca faz, né? Porque a banca, normalmente, ela faz vários concursos. O que acontece? Ela pega a lei e faz perguntas da letra da lei. Ah, mas o legislador não atualizou, o legislador, né? Isso ainda não foi revisto, não caiu, enfim, né? Porque o município ainda não retirou isso, a intenção talvez seja continuar. Então, existe um embate jurídico aí, mas continua na lei. Na prática, está suspenso, tá? Mas, ou seja, eu volto a dizer, você não responde com a prática, você responde com a letra da lei. Porque as perguntas são de acordo com o Estatuto do Servidor Público de Santana de Parnaíba, né? Tem o bônus de aniversário, tem o abono de aniversário. Tá? Parágrafo único, o valor do abono aniversário será 50% do menor vencimento inicial do município de Santana de Parnaíba, né? Então era um dinheirinho bom que vinha no aniversário, né? O abono será incluído em folha de pagamento referente ao aniversário do servidor. 82. O abono aniversário cessará automaticamente quando ocorrer a morte ou a demissão do servidor, ressalvados os direitos adquiridos. Não terão direito ao abono aniversário os inativos, né? Os pensionistas, tá? Então, os inativos são os aposentados, né? Esses não têm. Os pensionistas também. Os que exercem cargos eletivos, então vamos supor que a pessoa foi eleita vereador de Santana de Parnaíba, ele está exercendo um cargo eletivo, né? Então ele não recebe, né, abono aniversário, tá? Então tem essas questões. Os servidores temporários e os exclusivamente ocupantes em cargos de comissão, então quando você tem exclusivamente um cargo de comissão, você também não recebe. E os que durante um ano a que antecede o dia do aniversário tenham sofrido penalidade disciplinar, também não recebe. Seção 6, sexta parte. Artigo 84. O adicional de sexta parte será devido aos servidores após 25 anos ininterruptos de efetivo exercício exclusivamente municipal, calculado sobre a remuneração do servidor. Então, ó, você tem que ter 25 anos ininterruptos de efetivo exercício exclusivamente no município para ganhar o adicional de sexta parte, né? Que é um adicional interessante. Mas, ó, ele tem que ter muito tempo, né? Exclusivamente no município. Salário família, né? O seção 7, artigo 85, será concedido salário família mensal ao servidor ativo cujo rendimento total não ultrapasse o limite estipulado em lei federal e possua filho que dependa economicamente. Muita gente se ilude com esse salário família, gente, é uma coisa irrisória, né? E não é para todo mundo, tem que atender esse limite aí da lei federal, mas é coisa de, não chega a R$50 o negócio, né? É bem pouquinho mesmo, tá? Parágrafo 1. Equipara-se a filho unicamente para o disposto nessa seção o enteado adotivo e o menor tutelado. Parágrafo 2. Quando o pai e a mãe forem servidores municipais, ambos receberão o salário família. E parágrafo 3, ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 86, ocorrer no falecimento do servidor, o salário família continuará a ser pago a seus beneficiários por intermédio do órgão previdenciário competente. Artigo 87, o valor do salário família será estabelecido em lei.
Parágrafo único. Nenhum desconto incidirá sobre o salário família, nem servirá de base para qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. É tão pouquinho, gente, né? Que não tem nem como incidir nada sobre ele, né? Artigo 88. Todo aquele que por ação ou omissão der causa a pagamento indevido de salário família, ficará obrigado à sua restituição devidamente corrigida, sem prejuízo das demais cominações legais, certo? Então, o salário família é tranquilo, não é tão comum cair, mas estou citando aqui ele, né? Seção 8 do adicional de férias, artigo 89, ao servidor, por ocasião das férias, será pago um adicional de 1/3 de sua remuneração mensal, correspondente ao adicional previsto no artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo único. As consignações ou desconto em favor de terceiros não poderão incidir sobre adicional de férias, exceto se provenientes de determinações judiciais, né? Então, se tiver ali uma questão de pensão, tiver uma determinação judicial, aí sim, né, pode haver o desconto. Título 9 das licenças, capítulo 1 das disposições gerais. Licença costuma cair bastante em concurso, né? E o artigo 90 diz assim: conceder-se-á, né, ao servidor licença, inciso 1, para tratamento de saúde, inciso 2, a gestante, a adotante ou paternidade, 3, por acidente de trabalho, né? Opa, eita, agora saiu aqui. Ixi Maria, deixa eu voltar aqui. E pronto, sempre dá um trem aqui, né, para derrubar a aula, mas vamos voltar, gente, paciência aí, vamos chegar lá, tá? Às vezes acontece isso, né? Oh meu Deus, aí sai, aí a gente perde tudo, mas nós vamos voltar aqui. Achamos já. Aqui eu já passei, já estava lá. Já estava nas licenças, né? Já tinha caminhado bastante, ó. Licenças, né? Então, por acidente de trabalho, né? Por motivo de doença em pessoa da família também, para o serviço militar obrigatório, para tratar de interesses particulares, para exercer atividade política, inciso 7, por motivo de afastamento do cônjuge, para desempenho de mandato classista ou licença-prêmio, tá? Então, são aí as licenças, né, gente? Nós vamos falar delas, tá? Parágrafo único. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 desse artigo, ficando o servidor sujeito às penalidades administrativas. Ou seja, quando você está licença para tratamento de saúde, você não pode ter outro tipo de trabalho. 2, a gestante, adotante, paternidade, também não. 3, por acidente de trabalho, também não. 4, por motivo de doença de pessoa da família, também não. E o 7, para exercer atividade política. Nestes casos, você não pode estar exercendo uma outra atividade. Exemplo, eu tô tirei lá uma licença para tratar minha saúde, estou dando aula numa escola particular. Olha só, aí você vai ter penalidade administrativa, né? Não acontece? Acontece sim, tá? Acontece. Artigo 91. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício do cargo, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 1. Nos casos de licença em que este estatuto admita a prorrogação, o período poderá ser prorrogado de ofício, né? Ou a pedido. O que é de ofício, gente? É a administração, tá? De ofício é sempre a administração. Ou a pedido, né? O qual deve ser apresentado antes de fim do prazo da licença, certo? A licença, parágrafo 2, concedida dentro de 30 dias do término de outra da mesma espécie, será considerada como prorrogação, né? Então, 30, concedeu aí dentro de 30 dias, antes do término da outra, é considerado uma prorrogação.
Parágrafo 3. O servidor em gozo de licença deverá comunicar à chefia o local onde possa ser encontrado, tá? Ó, sempre a comunicação à chefia é um item importante. Ó, o capítulo 2, da licença para tratamento de saúde. Muito requisitado nos concursos, né? Artigo 92. Será concedido ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica. Significa o quê? Que o servidor pode pedir, ou a própria administração, entendendo que o servidor não está em condições de exercer suas atividades, pode pedir aí, né, uma licença para ele, né? Realizada pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1. Caso a licença seja inferior a 15 dias, a Prefeitura do município de Santana de Parnaíba custeará o afastamento do servidor, que receberá a remuneração do cargo efetivo do mês anterior, proporcional aos dias de licença. Ou seja, inferior a 15 dias, você não entra no que a gente chama caixa de previdência. Então, você mantém ali a sua remuneração, sem qualquer tipo de prejuízo, tá? Ocorre que, parágrafo 2, caso o período de licença exceda 15 dias e o servidor seja ocupante de cargo de provimento efetivo, receberá auxílio-doença, que corresponderá a 91% do salário do benefício do servidor, custeado pela Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Então, aí, ó, você viu que o salário já deu uma queda, né? Porque você entrou na Caixa de Previdência, certo? Parágrafo 3. O salário de benefício do servidor corresponderá a 80% da média da remuneração do cargo efetivo nos 12 meses anteriores ao afastamento, né? Então, já houve aí, quando você passa dos 15 dias, você passa a ter um certo prejuízo, né? Não é prejuízo, é porque a lei, né, já prevê algumas restrições aí quando você amplia essa licença por mais de 15 dias. Caso o período de licença exceda 15 dias, o servidor seja exclusivamente ocupante de cargo em comissão, a concessão da licença será disciplinada pela legislação, o que dispõe sobre o regime geral de previdência social. Então, se você é um cargo em comissão, aí você vai para o chamado RGPS, né, que é o Regime Geral de Previdência. Porque tem o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, que é o regime do município. Esse aqui é o famoso INSS, né? É o regime geral, né, que antigamente o pessoal chamava de INSS, né? Artigo 94. Fim do prazo da licença, ou comumente o pessoal chama de INSS, mas assim, quando você vai para esse regime, você vai para o RGPS, tá? Esse é o termo legal. Fim do prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 95. O atestado médico deverá ser apresentado em via original e conter o número do CID, Classificação Internacional de Doenças, ou diagnóstico de doenças, sem prejuízo de outras informações estabelecidas em regulamento, e será apresentado na Unidade de Medicina e Segurança no primeiro dia útil após consulta. Se você não apresenta esse atestado, perde, né? Se você apresenta o atestado, mas não tem o CID, não é aceito, tá? Então, são itens importantes aí. Parágrafo 1. Quando o atestado for de apenas um dia, o servidor fica dispensado da apresentação do mesmo ao médico do trabalho, bastando entregá-lo no mesmo prazo à chefia imediata. Parágrafo 2. Ao médico do trabalho são reservados os direitos de: inciso 1. Não aceitar atestado apresentado fora do prazo estipulado nesse artigo. Inciso 2. Discordar do diagnóstico ou do prazo de afastamento recomendados pelo médico que emitiu o atestado para o servidor. Veja que é reservado esse direito a ele, discordar, né?
Então está reservado. Parágrafo 3. Casos excepcionais serão analisados pelo médico do trabalho, o qual decidirá pelo procedimento a ser seguido, podendo exigir laudos de especialistas ou exames complementares que comprovem a condição do quadro clínico. Parágrafo 4. Todo atestado apresentado será averiguado, ficando o servidor sujeito às penalidades administrativas, né? Caso tenha aí problema com atestado falso, essas coisas, né? Pode dar aí um problema para o servidor. 5. O fato do servidor estar licenciado para tratamento de saúde em outro órgão ou entidade pública não gera direito à licença no município de Santana de Parnaíba, devendo passar pelos procedimentos previstos nesse artigo. Então, o fato, eu estou afastado do Estado, né? E, portanto, automaticamente eu estou afastado de Santana de Parnaíba? Não, né? Tá bem claro aí o parágrafo 5. Não gera direito à licença no município, tá? Capítulo 3, da licença gestante, adotante e licença paternidade. Polêmica, Fábio. Artigo 96. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da sua remuneração. Fábio, a licença em Santana de Parnaíba é 180 dias. Verdade. Vide Lei 3309 de 2013 estendeu a licença para mais 60 dias. Porém, isso é uma outra lei, né? Essa lei 3309/2013, se não tiver no edital, a banca não pode cobrar, né? E o que está no Estatuto do Servidor são 120 dias. E eu digo para vocês, vocês respondem de acordo com a lei. Se não está no edital a lei 3309/2013, eles não podem exigir que é 180, tá? Porque, na verdade, no Estatuto está 120, não foi alterado, né? Esta lei, né, que gerou mais uma prorrogação, uma espécie de prorrogação de mais 60 dias, né? Um acréscimo de 60 dias. Porém, essa lei não foi uma lei que alterava o estatuto, né? Eu sei que é meio complicado isso, mas deixa eu explicar para vocês. O estatuto manteve e se criou uma lei para ampliar mais 60 dias, né? Ao invés da gente ter um projeto de lei que modificasse o artigo 96, falando será concedida a licença servidora gestante por 180 dias, tá? Essa é a questão. Então, a letra da lei continua 120, porém, tem uma outra lei, a 3309/2013, que dá mais 60 dias. Fábio, se a banca perguntar, aí é aquelas polêmicas, né? Aquelas polêmicas que pode a banca acontecer. Fábio, se eu estivesse fazendo a prova e perguntasse assim, de acordo com o Estatuto do Servidor de Santana de Parnaíba, a licença gestante, será concedida a licença gestante à servidora por, aí está lá, 120, 140, 160 ou 180. Fábio, o correto na prática são 180, mas a pergunta se referiu de acordo com o Estatuto do Servidor e se citar o artigo, né? Artigo 96, 120 dias. Tá? Agora, se a pergunta tiver assim, de acordo com o Estatuto do Servidor de Santana de Parnaíba, artigo 96 e Lei 3309/2013, aí mudou de figura, aí passou para 180, né? Porque somos 120 mais os 60, dá 180, tá? Então, agora, se não tiver essa lei, volto a enfatizar, a banca não pode cobrar isso aqui, ela não pode cobrar esses 60 dias, né? Ela só pode cobrar os 120, tá? Eu sei que é confuso, gente. Às vezes tem banco que gosta de fazer umas confusãozinhas também. Parágrafo 1. A licença será custeada pela Caixa de Previdência de Servidores Públicos de Santana de Parnaíba, caso a gestante seja servidora ocupante de cargo de provimento efetivo. Parágrafo 2. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês
de gestação, salvo antecipação por prescrição médica ou por determinação da unidade de medicina e segurança da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba. Parágrafo 3, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto, né? Então, às vezes, a criança nasceu com 8 meses, né, de gestação. O caso da minha primeira filha, nasceu um mês antes. E aí, a licença começa o quê? A partir do parto, obviamente, né? Parágrafo 4. No caso do natimorto, decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a um exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício, né? Então, quando a criança, infelizmente, morre, aí tem 30 dias, né? E aí a servidora é submetida a exame médico, e detectar que há condições dela voltar, ela volta, senão se amplia um pouco mais a licença aí. Parágrafo 5. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a até 30 dias de repouso remunerado, conforme a avaliação do médico da Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Esses dados aqui, 30 dias, né? Essas licenças aqui, é bom sempre anotar. Parágrafo 6. A licença prevista nesse artigo será custeada na forma de salário maternidade e terá como base a remuneração do cargo efetivo do mês anterior de afastamento. Parágrafo 7. A concessão da licença gestante será disciplinada e custeada pelo Regime Geral de Previdência, ou seja, o RGPS, que eu já falei para vocês, em relação à servidora exclusivamente ocupante do cargo e comissão. Então, cargo e comissão, RGPS, tá? Artigo 97. Pelo nascimento de filho, o servidor terá licença paternidade de 5 dias consecutivos. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso. Licença paternidade, Santana de Parnaíba é de 5 dias. Fábio, mas não é em todo lugar a mesma? Não, isso aí, gente, cada município... Tem município que é 7, tem município que é 8, tem município que são 10, né? São 5 dias, são 8 dias, são, né? Corrigindo aqui, senão, oh meu Deus, estou errando aqui. Então, assim, 5 dias, tá? Santana de Parnaíba, o pai tem 5 dias consecutivos, tá? Não são dias úteis, são consecutivos. Artigo 98. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora terá direito a 1 hora diária, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Inclusive, consultei a lei para tirar uma dúvida hoje sobre um caso. Então, assim, até 6 meses, a servidora tem 1 hora diária e ela pode parcelar em 2 períodos de meia hora. Importante isso aqui, tá? E importante os 5 dias da licença paternidade. Parágrafo único. Direito à redução de jornada para amamentação não se aplica às servidoras cuja carga horária seja inferior a 8 horas diárias. Então. Artigo 99. Aos servidores que adotarem ou obtiverem guarda judicial de criança de até 1 ano de idade, será extensiva, respectivamente, à mãe e ao pai adotante, nas mesmas condições, a licença que trata o presente capítulo, né? Então, 120 lá, com a outra lei mais 60 dias, né? 180 dias, ou os 5 dias da licença paternidade. E, né, os 5 dias da licença paternidade. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo será de 30 dias, tá? Então, até 1 ano, segue as mesmas regras da licença gestante e licença paternidade. Mais de 1 ano, 30 dias. Capítulo 4. Licença por acidente de trabalho. Será licenciado, artigo 100, será licenciado o servidor acidentado no exercício do trabalho. Aí, parágrafo 1. Veja, né, que aqui as questões, olha, elas se repetem com relação à licença saúde, ó. Período superior a 15 dias, 91% do salário do benefício. Olha aqui, ó, o salário do benefício corresponderá a 80% da média da remuneração, né? Nos 12 meses anteriores ao afastamento, né?
Ao servidor é a mesma coisa, né? É proibido ao servidor retornar ao serviço sem a devida alta médica, sob pena de não receber ou devolver os valores referentes ao dias trabalhado irregularmente. O parágrafo 1, 2 e 3 é exatamente igual ao que nós acabamos de ver anteriormente. Artigo 101. Configura-se acidente de trabalho o dano físico ou mental sofrido pelo servidor em seu ambiente de trabalho. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente de trabalho o dano. Inciso 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, né? Então, se você foi agredido de alguma forma lá, estava exercendo o seu cargo, alguém não ficou contente com uma coisa que você fez, aí foi lá e te deu um safanão, um tapa lá, né? Te machucou, aí é acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho. Ou 2, sofrido no percurso de residência para o trabalho e vice-versa. Você estava indo trabalhar, sofreu um acidente, ou você estava voltando do trabalho, né? E sofreu um acidente. Isso também é acidente de trabalho, tá? Artigo 102. O servidor que sofrer acidente de trabalho que necessite de acompanhamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santana de Parnaíba. Parágrafo único. O tratamento recomendado pelo médico perito constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública, né? Então, caso não tenha, né? Precisa de um atendimento mais especializado aí. Artigo 103. A prova do acidente será feita no prazo de 48 horas, prorrogável quando as circunstâncias exigirem ou a critério da Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho, artigo 103, né? Hoje tem uma coisa que muita gente não usa, né? Mas é o Google que mostra os teus percursos e tal. Então, aquilo lá é muito útil, por exemplo, num caso de acidente de trabalho, de percurso, né? Você vai provar, através até daquela localização que o Google fica acompanhando você, né? Que você é o percurso que você normalmente faz, né? Todos os dias para trabalhar, né? Então é interessante isso aí, já alguns advogados do trabalho já usaram isso como prova, né? Para mostrar que realmente a pessoa estava, né? É o caminho que ela costumeiramente fazia para o trabalho e para justificar o acidente, né? Às vezes acidente de trânsito, essas coisas. Capítulo 5 da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 104. Poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo licença por motivo de doença do cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, ascendente ou descendente, mediante comprovação médica pelo prazo de 2 anos, tá? Parágrafo 1. A licença prevista nesse artigo será precedida de atestado ou exame médico e comprovação de parentesco. Parágrafo 2. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for comprovadamente indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado e comprovado por acompanhamento a ser efetuado pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho do município de Santana de Parnaíba. Parágrafo 3. Os servidores da Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho poderão realizar visitas ao cônjuge, ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente ou descendente, acometido da doença que deu ensejo ao pedido de afastamento, a fim de certificar a regularidade da licença. Parágrafo 4. Durante o período de licença, o servidor, aí aqui é importante, hein? Inciso 1. Receberá a remuneração do cargo efetivo no primeiro mês. Então vamos supor, aconteceu alguma coisa, você tem que acompanhar a pessoa, só tem você e tal, já foi provado. No primeiro mês, você recebe tudo normal nessa licença. No inciso 2, no segundo mês, 2/3, né, da remuneração do cargo efetivo no segundo mês. Então você já tem aí uma redução, né? No primeiro mês você recebeu inteiro, no segundo 2/3, e a partir do terceiro mês você não recebe remuneração.
né? Parágrafo 5. Não terá direito aos benefícios do inciso 1 e 2 o servidor que requerer nova licença antes de decorrido 1 ano do término da anterior, né? Então não pode, tá? Tem que pelo menos passar aí 1 ano. O capítulo 6, gente, é muito raro cair em concurso, é licença por serviço militar obrigatório, né? É bem raro, né? É muito raro acontecer também, porque normalmente quando a pessoa entra no serviço público, ela já ou está dispensada do serviço militar obrigatório, né? Mas o servidor convocado para o serviço militar será concedida licença à vista do documento inicial. Parágrafo 1. Do vencimento do servidor será descontada a importância percebida na qualidade de incorporado, salvo se tiver havido opção pelas vantagens do serviço militar. E parágrafo 2. Ao servidor desincorporado será concedido prazo não excedente a 7 dias para reassumir. É muito raro acontecer isso. Pode até acontecer, a lei prevê, né, um dentista que enfim, vai servir ao exército, mas é coisa muito rara, né? Um médico, ou mesmo uma pessoa entrou lá com 18 anos e foi se alistar e foi recrutada. É muito raro acontecer isso, tá, gente? Mas, capítulo 7, só para você lembrar que tem, dá licença para tratar de interesses particulares. Artigo 106, o servidor ocupante de cargo e provimento terá direito, após 5 anos de efetivo exercício, a licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, sendo que nisso fica sujeito aos critérios da administração devidamente fundamentado. Então, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, quero acabar, aí eu posso pegar essa licença, né? Pode ser qualquer assunto, eu quero viajar, eu quero descansar, só que é sem remuneração, né? 2 anos sem remuneração. E você precisa ter 5 anos de efetivo exercício, tá? Parágrafo 1. A licença não poderá ser interrompida antes do fim do prazo solicitado, né? Parágrafo 2. Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do serviço. E parágrafo 3, usufruída a licença somente será definido novo pedido após 5 anos de efetivo exercício. Parágrafo 4, o servidor não poderá gozar a licença se estiver investido em função de confiança ou ocupando cargo de comissão, né? Então, são aí 2 anos. Olha o detalhe do parágrafo 1, não pode ser interrompida, né? Não pode. Em alguns municípios, pode. Em Santana e Parnaíba, não pode interromper antes do prazo solicitado. Capítulo 8 da licença para exercício de atividade política. Artigo 107. Será deferida ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo licença para atividade política. Parágrafo 1. Sem remuneração, a partir da data em que for escolhido em convenção partidária como candidato a cargo eletivo até o dia imediatamente anterior ao registro de sua candidatura para a Justiça Eleitoral. Parágrafo 2. Com remuneração do cargo efetivo a partir do protocolo do pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da eleição, né? Então, até a convenção, você foi convenção, foi escolhido lá, vai ser candidato a vereador, né? Teve sua candidatura registrada, até aí você não tem, sem remuneração essa licença você pedir. Agora, com remuneração, a partir do protocolo do pedido de registro da candidatura. Então, você pode sair candidato e continua recebendo, continua recebendo. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, o servidor fará jus à remuneração do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses, salvo os casos em que a legislação eleitoral federal exigir a desincompatibilização por período superior a 3 meses, tá? Então, no caso, 3 meses. Por exemplo, eu era cargo em comissão de secretário, aí fui concorrer a um cargo eletivo de vereador, né, de prefeito já na minha cidade. E aí o que acontece? Eu tinha que me desincompatibilizar antes, né? Não podia ser esses 3 meses, aí tinha que ser antes, tá?
Parágrafo 2. O pedido de licença dirigido à Secretaria Municipal da Administração deverá ser protocolado na unidade responsável pelo protocolo geral, com a cópia autenticada da ata da convenção partidária, no caso do inciso 1, do caput desse artigo, e do protocolo do pedido de registro da candidatura da Justiça Eleitoral, no caso do inciso 2, né? Então, isso aí, gente, essa lei foi colocada justamente para garantir que as pessoas possam concorrer aos cargos e tal. Mas como no Brasil sempre alguém faz mau uso da lei, né? Muita gente começava a se filiar em qualquer partido, que se registrava lá de candidato, não fazia campanha e tal, mas tinha 3 meses, né, de boa, recebendo. Aí a Justiça Eleitoral começou a bater pesado, porque essas pessoas às vezes não faziam campanha, não tinham um voto, tinha 2 votos, 3 votos, e aí começou-se a perceber que muita gente usava isso como tipo uma licença remunerada, né? E aí começou a dar alguns, aí a Justiça começou a pegar mais pesado as próprias prefeituras, né? Parágrafo 3. A Secretaria Municipal de Administração fornecerá, mediante requerimento formulado pelo servidor interessado em registrar sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, atestado de desincompatibilização, mediante que compromisso que em 30 dias apresentará o comprovante de registro da candidatura, sob pena de perder a remuneração do período. Parágrafo 4. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor, né? Uma outra coisa da desincompatibilização que eu falei aqui é que, por exemplo, você é professor, né? Então você entra na sala de aula e tal, aí se você é candidato, isso fica um tanto estranho, né? Você pode ser, alguém vai falar, professor, vi que o senhor é candidato, está no espaço público, e ali é complicado, pode acontecer abuso, do cara falar, não sou candidato mesmo, vote em mim, e aí não pode, né? Porque está dentro do espaço público. E isso é um problema, né? Porque inclusive a legislação eleitoral proíbe isso, tá? 5. Parágrafo 5. Em caso de desistência da candidatura, o servidor reassumirá imediatamente as atividades do cargo. Parágrafo 6. Em caso de cancelamento ou indeferimento do registro, mediante decisão transitada em julgado, o servidor reassumirá imediatamente as atividades do cargo, devolvendo as quantias recebidas desde o início do afastamento. Tá? Parágrafo 7. Uma vez concedida a licença prevista no inciso 1 do caput desse artigo, a concessão de licença na forma 2 será considerada como prorrogação da primeira, não havendo necessidade de retorno ao serviço. Artigo 108. O servidor escolhido para o exercício de mandato legislativo ou executivo da União, do Estado de São Paulo, do município de Santana de Parnaíba, terá direito a concessões de licença, né? Obviamente, né? Se você vai exercer um cargo lá em Brasília, não tem como, né? Agora, o vereador pode sim acumular. O cara pode ser vereador e professor, continuar atuando desde que haja compatibilidade de horário e recebendo tanto da Câmara Municipal quanto, né, o seu salário de servidor público. Tá? Esse é o único acúmulo permitido, né? Se o cara for deputado estadual não pode, se o cara for prefeito não pode, se o cara for deputado federal não pode, se o cara for senador não pode, se o cara for governador não pode, tá? Não pode receber acumulativamente os salários. Só no caso se for vereador e função, por exemplo, de médico, de professor, né, que são permitidas aí os acúmulos. Parágrafo 1. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, né? Aí vem o que eu falei. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito e vice-prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo, né? É raro alguém fazer isso, mas pode acontecer. Né? O cara se elege prefeito e fala, não, vou continuar com o meu salário de professor, né? 3. Investido no mandato de vereador, será afastado do cargo, sendo facultado optar pela remuneração do cargo efetivo. E parágrafo 2, né? Ou no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para o regime próprio de previdência na forma prevista pela lei específica. Veja, eu falei para vocês, né, que o caso de vereador pode, e constitucionalmente pode, mas
aqui no Estatuto do Servidor Público, né, tá falando que ele fica afastado do cargo, né, fica afastado do cargo. Portanto, gente, se perguntar, aí aquela hipótese que eu falei caiu, né, embora, né, a lei municipal não pode sobrepor a Constituição, né? Então isso aqui é como se fosse, se eu, por exemplo, fosse candidato a vereador e fosse eleito, né, eu poderia acumular, isso está garantido, né? Agora, o estatuto está impedindo, aí o cara ia entrar com recurso e tal, né? Mas olha só, então na hora de responder, você esquece aquilo que eu falei, né? E foca aqui na lei. Investido no mandato de vereador será afastado do cargo, sendo facultado a optar pela remuneração do cargo eletivo. Embora, como eu falei, né, existe essa possibilidade aí para os cargos que são acumuláveis, tá? Como é o caso de médico, como é o caso de servidor da saúde, como é o caso de professor, certo? Mas o estatuto aqui barrou, né? Então, se cair na prova, que não é muito comum cair, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Se cair na prova, no estatuto está afastado. E veja, você não está fazendo prova de direito, gente. Então, a não ser que você está fazendo uma prova de procurador, tem uma questão dissertativa, é outra história. Mas, né, como você está fazendo uma prova aí para cargos de professor, outros cargos, eles não vão aprofundar nesse debate jurídico. Tem uma jurisprudência no STF que diz que o vereador pode acumular, né? Não vai, obviamente. Então você vai responder de acordo com a letra da lei, e a letra da lei está falando que é afastado do cargo. Né? Se ué. Né? Na maioria dos municípios não é, mas se está aí, né? É claro que se o cara foi eleito e ele recorrer, ele vai assumir e vai ficar com as duas remunerações, tá? Bom, mas, né, você tem que responder isso aqui. Parágrafo 2. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para o regime próprio de previdência, na forma prevista pela lei. Veja que aqui é o RPPS, né? Não é o RGPS, tá? Lembra dos afastamentos lá do comissionado? RGPS. Aqui, servidor é regime próprio de previdência, RPPS. Artigo 109. O tempo de exercício do mandato será contado singelamente, eu gostei de singelamente, para os efeitos legais, exceto para percepção de remuneração, férias, licença-prêmio e evolução funcional. Às vezes, né, quem faz as leis, né, coloca umas frases, né, desnecessárias, singelamente aqui, né? É bonito, mas né? O tempo será contado, né, para os efeitos legais, exceto para a remuneração, né? Às vezes no Brasil se gosta muito de florear as leis, né? Mas não precisava desse singelamente aí, né? De remuneração, né? Para percepção de remuneração, férias, licença-prêmio, evolução não, né? Será contado para essa percepção. Artigo 110. Para efeito de benefícios previdenciários, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício e serão por eles recolhidos, tá, gente? Capítulo 9. Afastamento por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 111. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para exercício de cargo, emprego ou função pública como servidor civil ou militar em localidade cuja distância esteja acima de 200 quilômetros do município de Santana de Parnaíba. Então vamos supor que algum servidor, né, casado aí com um militar e ele foi transferido, aí o cara é do exército, aí tava aqui, sei lá, em Barueri, não sei, onde tem base aí foi transferido lá para o fim do mundo lá, né? Aí a pessoa pode pegar essa licença, né, para acompanhar, tá? Por deslocamento de cargo. Parágrafo 1, a licença será sem remuneração. Parágrafo 2. A licença será concedida mediante pedido instruído com documento oficial que prove a remoção e vigorará pelo prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, no máximo, desde que provada a persistência do afastamento.
Parágrafo 3, cessando as razões dos afastamentos ou terminando o prazo de licença do servidor, o servidor reassumirá o exercício do seu cargo no prazo de 30 dias, sob pena de ser demitido por abandono de cargo. Capítulo 10 da licença para mandato classista, né? Aí você tem aqui o artigo 112, teve aí uma declaração de inconstitucionalidade, né? Aí você não precisa nem olhar que isso aqui foi, né? E aí ficou o parágrafo único aqui, porque praticamente todo parágrafo, né, foi declarado inconstitucional, tá? Então, olha só, parágrafo único, a licença de que trata esse capítulo, quando requerida, dar-se-á sem prejuízo da remuneração, o servidor será considerado no efetivo exercício do cargo, né? Praticamente o parágrafo ficou anulado aqui, o artigo 112. Gente, o que acontece? Professor, por que tem parágrafo que recebe ação direta de inconstitucionalidade e outros não? E aí um parágrafo é inconstitucional? Porque, gente, precisa ser provocado, né, alguém para declarar, né, esse parágrafo como inconstitucional. E aí, provavelmente aconteceu alguma coisa, alguém provocou lá a justiça, e aí a justiça fez análise e declarou, não é inconstitucional, né? É inconstitucional, tá? Então, aí caiu o parágrafo, né? Aí o legislador tem que fazer outra reforma aí para colocar o parágrafo que seja de acordo com a Constituição. Artigo 113, o servidor ocupante de cargo provimento efetivo terá direito como prêmio de assiduidade à licença de 90 dias, né, a famosa licença-prêmio, em cada período de 5 anos de exercício ininterrupto no cargo, né? Então, famosa licença-prêmio, a cada 5 anos você tem aí concedido uma licença de 90 dias como prêmio de assiduidade, né? Você é aquele frequente, que não falta, né, certinho. Parágrafo 1. O período de licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Parágrafo 2. No interesse do serviço, caberá à chefia do servidor decidir por seu gozo por inteiro ou parceladamente com aprovação do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3. A licença-prêmio pode ser usufruída em até 6 períodos de 15 dias, tá? Então, você tem 90, você pode usufruir em até 6 períodos. Ah, eu quero dividir, quero 15 de abril, né? Depois eu vou pedir 15 de outubro, depois eu vou pedir, né? Parágrafo 4. Os períodos de licença-prêmio não poderão ser acumulados. Parágrafo 5. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que no período aquisitivo sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Parágrafo 6. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor cumprir a pena de suspensão. Parágrafo 7. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença-prêmio. Parágrafo 8. O servidor não poderá gozar da licença-prêmio se estiver investido em função de confiança ou ocupando o cargo em comissão. Então, FG e cargo em comissão não pode, tá? Parágrafo 9. A remuneração durante o período de gozo de licença-prêmio é a do cargo efetivo, não sendo devidas outras gratificações adicionais ou vantagem, salvo as que estiverem incorporadas ao patrimônio do servidor. Artigo 114. Fica vedado o gozo da licença-prêmio em pecúnia, ressalvado o disposto no parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. Em caso de exoneração, demissão, disponibilidade, aposentadoria ou morte, serão indenizados ao servidor a licença-prêmio cujo direito tenha adquirido. Então, né, a licença-prêmio, em alguns municípios, você pode ter a opção de tirar em pecúnia, né, ou seja, em dinheiro. Ah, não quero tirar esses 90 dias, eu prefiro receber. Não tem, né? Em Santana de Parnaíba isso. Tem que gozar mesmo a licença ali em períodos, tá? Não paga em pecúnia, certo? Artigo 115. Para aquisição da licença-prêmio, a soma dos afastamentos ou ausências relacionadas abaixo não poderão ultrapassar 30 dias, né? Então, você não pode ter 30 dias de faltas, 30 dias de atestado de um dia, né? 30 dias de licença médica, 30 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família,
E o 5, né, licença para atividade política. Então, não poderão ultrapassar 30 dias, porque aí, ó, vai embora sua licença-prêmio, né? Aí, parágrafo 1, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo após o servidor completar as 30 ausências previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2, suspende-se a contagem de licença-prêmio. Inciso 1, todos os tipos de afastamento ou licença sem remuneração. Inciso 2, afastamento para ocupar cargo em comissão para servir em outro órgão da entidade. Então, aquele afastamento de 2 anos lá, sem remuneração, isso para a contagem, né? Designação para outro cargo. Parágrafo 3, interrompe a contagem da licença-prêmio. Inciso 1, a exoneração do servidor de ofício a pedido, né? A administração exonerou, ou a pedido, ou a demissão do servidor. Aí, obviamente, né? Ele cessa, né, a licença-prêmio. Título 10 das férias, artigo 116. O servidor fará jus a 30 dias de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Artigo 117. O tempo de férias será reduzido quando o servidor contar no período aquisitivo com as seguintes faltas. Então, isso aqui, gente, cai muito. Inciso 1. De 6 a 14 faltas, gozará 24 dias. De 15 a 24 faltas, gozará 18 dias. De 25 a 32 faltas, gozará 12 dias. Parágrafo, inciso 4, faltas superiores a 32 dias não consecutivos no período de um ano implicarão na perda das férias correspondentes. Artigo 118. Somente depois do primeiro ano de exercício, olha, presta atenção nisso, no serviço público municipal, o servidor adquirirá direito às férias, né? Então, essa tabelinha aqui é importante você saber, de 6 a 14, 24, de 15 a 24, 18, de 25 a 32, 12, né? Se você prestar atenção aqui, aqui vai de, né, se eu não me engano, de 6 a 14 aqui, você tem, olha eu fazendo conta de matemática aqui, né? Aqui 9, aqui 7, não tem um padrão, então você tem que lembrar mesmo, de 6 a 14, de 15 a 24, 25 a 32, aqui é de 6 em 6, né? Vai diminuindo, 24, 18, 12, né? Então dá para lembrar bem aqui que diminui a cada período aí de faltas, vai diminuindo aí de 6 em 6, né? Então de 6 a 14 você perdeu 6 dias, né? 24 dias você vai gozar de férias. De 15 a 24, 18. Então, em relação ao de cima, né, diminuiu 6. E de 25 a 32, 12 dias, né? E passou de 32, aí não tem férias, certo? Parágrafo 1. O servidor demitido ou exonerado perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, inclusive ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 15 dias, computando-se o adicional previsto pelo artigo 89 dessa lei complementar. Parágrafo 2. As férias regulamentares podem ser usufruídas em períodos não inferiores a 15 dias, cada um, sendo o adicional de férias pago proporcionalmente a cada período. Então, você pode tirar 15 dias num momento, 15 dias no outro, né? Não pode tirar menos que isso, não inferiores a 15 dias. Posso tirar 10 dias de férias? Não, tá? Você pode tirar 30 ou pode tirar 15, né? 2 de 15, se você tiver direito aos 30. Parágrafo 3. Durante as férias, o servidor terá direito à remuneração do mês do afastamento, excluída as vantagens pecuniárias transitórias. Artigo 119. A remuneração das férias será paga no mês subsequente à sua fruição, sendo que o valor de 1/3 das mesmas deverá ser pago no seu início, juntamente com a remuneração mensal, tá? Então, remuneração das férias é paga no mês subsequente à sua fruição e o valor de 1/3 deve ser pago no início, juntamente com a remuneração mensal. Artigo 120.
é proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 2 períodos atestado a necessidade, né? Então você não pode acumular mais de 2 períodos de férias, tá? Não pode. E só se para acumular 2, né, tem que ser imperiosa necessidade do serviço, tá? Artigo 121, perderá o direito às férias o servidor que no período aquisitivo houver gozado das seguintes licenças. Inciso 1, tratamento de saúde superior a 180 dias, perde as férias, né? Inciso 2, motivo de doença de pessoa em família superior a 60 dias, perde as férias. 3, para tratar de interesse particular, desempenho de mandato eletivo e por motivo de afastamento do cônjuge, se superiores a 30 dias, né? Ok? Título 11 da Previdência Social, artigo 122, ao servidor efetivo e seus dependentes ficam assegurados os benefícios do sistema de previdência dos servidores públicos de Santana de Parnaíba, conforme lei vigente, é o RPPS, né? Regime próprio de previdência, tá? Parágrafo 1. O servidor exclusivamente ocupante do cargo em comissão não terá direito aos benefícios do plano de previdência municipal. Parágrafo 2. Todos os servidores não cobertos pelo regime próprio da Previdência Social serão obrigatoriamente segurados pelo regime geral de previdência, né? É o RPPS, dos servidores, né? Então, agora, se tiver algum servidor que não está coberto, ele vai para o RGPS, tá? Regime geral. Título 12, direito de petição. É assegurado ao servidor o direito de requerer ao poder público em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, o direito à petição é um direito de todos, né? E para sua defesa, o interesse legítimo. Artigo 124, o requerimento será entregue no protocolo geral e encaminhado ao órgão municipal competente para apreciação e decisão. Artigo 125, o servidor será cientificado da decisão que apreciar seu requerimento. Artigo 126, caberá recurso contra a decisão que indeferir ou deferir parcialmente o pedido do servidor. Artigo 127, o recurso será dirigido à autoridade que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, a qual encaminhará o recurso para apreciação pela autoridade competente. Artigo 128, esse é importante se lembrar. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida, e o prazo para demais atos a serem praticados pelo servidor é de 10 dias, salvo disposição legal em contrário. Artigo 129. O direito de requerer se extingue. Inciso 1. Em 5 anos, quando atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda daqueles que afetem interesse patrimonial, créditos e resultantes das relações funcionais. Inciso 2. Em até 60 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado por lei. Então, esse direito, né, de requerer, aí quando é mais grave a situação, por exemplo, demissão, cassação, de aposentadoria, né, ou disponibilidade, é um prazo maior, 5 anos. Se for uma coisa menos, né, grave, até 60 dias, né, ou quando a lei fixar outro prazo. Parágrafo único. O prazo de extinção será contado da data de publicação do ato impugnado ou data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 130. O pedido de reconsideração e recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo começará a correr na integralidade no dia em que cessar a interrupção. Artigo 131. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Artigo 132. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Isso é importante, gente. É uma base do direito administrativo, né? A qualquer tempo, a administração pode rever seus atos,
né, a qualquer tempo, tá? Quando se perceber ali uma ilegalidade, né, porque a administração ela não pode permanecer, né, ali na ilegalidade. Se algum ato foi praticado na ilegalidade, ela pode e, né, ela deverá rever os seus atos. Artigo 133. São contínuos e peremptórios os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. E aqui, gente, o título 13 do regime disciplinar. Esse cai bastante. Por quê? Vai falar dos deveres do servidor. Artigo 134. São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em virtude de seu cargo, emprego ou função e dos que decorrem em geral de sua condição funcional. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. Então é importante entender isso aqui, ó. São deveres, né? Então exercer com zelo, ser leal, observar normas, cumprir as ordens. Agora, me deram uma ordem que é manifestadamente ilegal. Eu devo cumprir? Não, não deve. Está bem claro aí no estatuto, né? Então, se vem alguma ordem superior absurda, você não é obrigado a cumprir, porque se ela for manifestadamente ilegal, tá? Atender com presteza, né? Então, são os deveres. É importante você saber dos deveres, né? Aí vem atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. As requisições para a defesa da fazenda pública, né? Fazenda pública do município. Então, se tiver alguma ação contra o município precisa fazer a defesa, um questionamento lá do Tribunal de Contas, isso tem que ser, né, priorizado aí. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que veste ciência em razão do cargo. Então, também é dever do funcionário, sabendo de alguma irregularidade, levar, né, às autoridades superiores. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, né? Aí não é sair falando para todo mundo o que acontece. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, né? Então, o funcionário público ele tem que ter essa conduta aí, importante. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas, né? Com respeito. 12. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. 13. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que for determinado em cada caso. Então é aquilo, né, que eu falo muito para os alunos. Ambiente escolar, roupa, né, tem que ser de acordo, né, gente? Então, senão tem gente que vem com umas roupas que não são de acordo com o ambiente escolar. Mas o que é uma roupa adequada, né? Ou seja, gente, você vai trabalhar adequado. Não vai trabalhar com o homem de camiseta regata, a mulher de uma camiseta decotada, né? Enfim, vale para homem e para mulher. Roupas adequadas, né? Roupas que são adequadas ao ambiente de trabalho, ou uniforme, tá? 14. Não se ausentar do serviço durante o expediente, exceto com devida autorização por escrito da chefia, tá? Parágrafo 1. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa, né? Direito de defesa, que é aí também um dos princípios do direito administrativo. Parágrafo 2. Os servidores titulares de cargo cujas atribuições exijam licenças, habilitações, registro profissional ou inscrição em órgão de classe
terão como responsabilidade manter os registros válidos. Então, se você atuar como procurador, médico, né? Então, o procurador tem que ter OAB, o médico precisa ter CRM, né? O engenheiro precisa ter o CREA, né? Então, para você atuar, você precisa ter essa licença, tá? Ou uma habilitação, né? Você é motorista, né? Motorista da prefeitura, aí não tem a carta, não pode, né? Se tem a carta suspensa. 3. A suspensão e invalidação das habilitações referidas no parágrafo anterior deverão ser comunicadas pelo servidor imediatamente após sua ciência. Parágrafo 4. Na hipótese do servidor ficar mais de 30 dias com a habilitação de sua atividade profissional suspensa ou inválida, será afastado sem remuneração de suas funções até regularização. Parágrafo 5º. Caso o servidor não efetue a comunicação da invalidação ou suspensão da habilitação, será afastado imediatamente sem remuneração, respeitando o contraditório. E parágrafo 6, o tempo máximo de afastamento sem remuneração, no caso dos parágrafos anteriores, é de 6 meses, após o qual o servidor será demitido, mediante procedimento administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Olha a gravidade disso, né? Se você não resolver sua situação, você pode ser demitido, né? O motorista que não tem habilitação para dirigir, o cara o CRM que está com o médico que está com o CRM cassado, o cara da OAB que não tem CREA, né? O profissional de educação física que não tem CREF. Então, né? Tudo isso aí é importante. Capítulo 2 das proibições. Artigo 135. As bancas adoram isso. Ao servidor é proibido. Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia comunicação ao chefe imediato. Me deu lá louca, fui embora, né? Não avisei ninguém. Não pode, né? É proibido. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar a fé a documentos públicos, né? Ou seja, o servidor ele tem fé pública, né? Ou seja, alguém protocola alguma coisa, você recebeu isso, ou você dá algum documento, né? Assinar, por exemplo, o diretor assina histórico, né? Não vou assinar o histórico desse aluno, não posso, não posso recusar isso, tá? 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processo ou execução de serviço. Não gosto dessa pessoa aqui, não vou dar matrícula para essa pessoa aqui. Não pode, né? Ele protocolou lá a matrícula. Não, isso aqui eu vou deixar aqui na mesa, não vou. Não pode. Ou um processo que está tramitando ali na repartição. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É importante. 6. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Não pode, inciso 6, é proibido ao servidor referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas. E aqui coloca, porém, criticar ato pode, né? Vivemos numa democracia, mas aqui, é a questão do respeito, né? Então, tá aí no inciso 6, proibido ao servidor cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado, né? Então, eu sou professor, eu não posso chegar lá e falar, o inspetor de aluno dá aula aí, que eu vou comer aqui, né? Não. Agora, eu passei mal, né? Tô dando aula, me sentir mal, tô tonto. Opa, inspetor, olha a classe aí, né? Enquanto... aí tudo bem, né? Ele não vai estar te substituindo, ele vai estar ali porque você passou mal. Eu não posso, eu tô lá, né? Trabalho lá na secretaria da escola, aí fala assim, fulano, meu amigo aí, quero meu galho aí, fica um pouquinho aí, atende aí um pessoal aí que eu vou ali fazer né? Não pode, tá? Então, é proibido. 8. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação ou associação profissional, sindical ou partido político. Também não pode,
né? Você obrigar a pessoa a aliciar, ficar ali, ó, se eu não fizer isso, né? Não pode. 9. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau, né? Então, eu sou diretor de escola, por exemplo, minha mulher não pode trabalhar comigo, né? Não pode ser ali minha funcionária, entendeu? Valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública, tá? Então isso também não pode, né? Vou usar o meu cargo para fazer isso, né? Não. 11. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio nessa qualidade transacionar com o município. Eu não posso ter uma empresa e prestar serviço para o município, né? Se eu sou diretor, aí eu tenho uma papelaria e a minha escola compra na papelaria. Não pode, né? Não pode. 12. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 2º grau, de cônjuge ou companheiro. Isso também não pode. Isso é atuar como procurador. O que é isso? Exemplo, eu estou tirando aqui autorização de obra para minha casa. Eu tenho um amigo lá na prefeitura, aí ele fala, não, Fabião, deixa quieto aqui que eu vou resolver aqui, eu conheço o pessoal lá de obras, vou resolver com ele, vou desenrolar para você. Isso aí ele está atuando como procurador. Aí não pode. Agora, se é um problema da mãe, do pai, aí a pessoa pode. Eu trabalho aqui na prefeitura de Santana, minha mãe está construindo uma casa lá, está na licença, eu posso ir lá falar, pessoal, eu preciso aqui ver, minha mãe quer saber o que está acontecendo. Aí tudo bem, dentro dos trâmites legais, né? Não é favor, é dentro dos trâmites. Eu posso ir lá, me informar enquanto cidadão, né? Na prefeitura, isso é normal. Não posso usar a minha influência, sei lá, alguma coisa para, né, tentar benefícios aí, enfim, assistencial para parente. 13. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, então não pode, né? Propina, comissão, isso é corrupção, e aí não pode, está proibido. 14. Praticar usura sob qualquer uma de suas formas, ficar emprestando dinheiro a juros, né? Vou te prestar dinheiro aí e tal, não pode. Proceder de forma desidiosa, não, né? Não posso, como se diz, não atende as pessoas direito, estamos à vontade, não vou fazer isso agora não, a hora que der na telha eu faço, também não pode. 16. Utilizar a pessoa ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares, né? Também não pode. E aqui o velho caso de exemplo dos youtubers, né? O que acontece? Usar o seu tempo de serviço público para você promover lá um canal ou alguma coisa. Então, por exemplo, pegar lá, o guarda está perseguindo e filma, estou aqui na perseguição, aqui em horário de trabalho. Seria a mesma coisa que eu, como diretor, chegar lá e falar, gente, estou aqui na minha escola, né? Quero divulgar para vocês o concurso público, tal. Eu não posso, eu estou no meu horário de trabalho para a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Agora, se eu estou gravando essa aula para vocês aqui na minha, onde eu fico, aqui em Santana, né? No meu espacinho aqui, mas eu não estou mais em horário de serviço, né? Já estou em casa, já cumpri minha jornada, então não há problema nenhum nesse caso. Tá? Agora, o problema é quando você utiliza o seu horário, né, para a sua atividade. Se eu estivesse lá na escola e falando assim, gente, estamos aqui no colégio tal de Santana de Parnaíba, vou gravar um vídeo para vocês sobre as leis municipais, aí não pode, tá? Aí não pode, né? Aí não pode. Eu posso gravar para atividades da escola, né? Atividades da escola, vou fazer uma reunião, aí não tem problema, né? Sem problema nenhum. Aí, estamos aqui com para a escola, não fins para o Fábio, não fins para
outro qualquer, tá? E é isso que a gente fala muito que está acontecendo com várias pessoas ligadas aí à Guarda Municipal, geralmente o pessoal da segurança que está fazendo muito vídeo. Imagina se um médico vai fazer isso, estou aqui operando, né, neste momento estou trabalhando aqui, mas estou operando aqui, não dá, né, gente? Então, um professor dando aula e para o canal do YouTube, estou aqui em Santana, mas vou gravar para o meu canal, posto, né? Então, certo? Tem que ter cuidado com isso. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. Como eu falei, né? O professor passa mal, chama o inspetor, né? 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho, né? 19. Fazer circular listas ou abaixo-assinados de qualquer natureza no recinto da repartição. Não pode, tá, gente? Não pode. Aí tinha um 20 aqui que citar greves, foi revogado, né? Pela Lei Complementar 47 de 2021, isso foi revogado. Então, isso não tem mais. 21. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 22. Entreter-se durante as horas de trabalho em conversas, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. E 23. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. Gente, não pode exercer comércio dentro da repartição pública, né? Infelizmente, esse é um erro que muita gente comete. E a hora que responde o processo administrativo, aí não tem jeito, tá na lei, né? 24. Praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Também não pode, né? É contra a lei. Capítulo 3, né? Da acumulação, cai demais. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horários em relação a dois cargos ou empregos de professor. Segundo, cargo, emprego de professor com outro técnico ou científico. Aqui não é técnico administrativo, né? Oficial de escola, não pode, tá? Isso aí não é técnico ou científico. E 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá? Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos em funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Então, por exemplo, eu tenho acúmulo. Eu posso, eu passei lá na Fundação de Osasco, eu posso trabalhar na Fundação de Osasco? Obviamente que não. Se eu já tenho 2, como é que eu vou ter o terceiro? Não pode. Tá? Posso trabalhar no Correio, na Petrobras? Não, não posso. Né? Acumulando, não. Só se eu sair e for trabalhar. Olha lá. Artigo 137. O servidor ocupante de cargo de comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles do período da interinidade. E em 138, o servidor vinculado ao regime dessa lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento de comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário local com o exercício de um deles, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas, né? Aqui, por exemplo, eu entendo que entra o caso de vereador, tá? Embora a lei diga que não, né? Capítulo 4 das responsabilidades. Artigo 139. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, você responde nas 3 esferas, tanto civil, quanto penal, quanto administrativamente. Artigo 140. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Então, se você não está muito acostumado com esses termos, é assim: omissão. Fui omisso, respondo. Né? Fui comissivo, tive né, o ato, né? Atuei ali, não foi omissão, eu atuei e deu um problema.
O doloso é com culpa, né? Eu tive intenção, né? Houve um desvio de verba e foi provado que foi para aquele funcionário lá, né? Ele agiu, ele mudou dados, ele desviou dinheiro, doloso, né? Culposo, assumiu determinado coisa lá porque o cara deixou a porta aberta, ele não tinha intenção, né? Ficar provado que ele não teve, porque pode ser que ele deixou a porta aberta, né? Aí, mas assim, não teve intenção, mas o funcionário foi pegar lá um notebook e deixou cair e tal, né? Isso é menor, né? Mas aí gerou um prejuízo, né? Não teve intenção, ele foi lá, poxa, caiu, né? Quebrou. Aí ele resultou em um prejuízo, aqui é o erário, né? Mas não teve intenção. Artigo 1. A indenização de prejuízo causado a erário será liquidada na forma prevista do artigo 60 dessa lei complementar. Parágrafo 2. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. E parágrafo 3. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o valor da herança recebida. Isso aqui, gente, é assim, o cara roubou, né? Então acumulou dinheiro lá, foi corrupto e tal, aí a herança foi para a família. E aí descobriram, aí ele tem que devolver, né? Até o limite, né? Não vai se cobrar, senão a punição vai para os herdeiros. Tá bom? Paro aqui no 140, né? Vamos ver se vai dar tempo, mas penalidades é importante você saber aqui quais são as penalidades que os servidores estão sujeitos, né? Advertência, suspensão, multa, demissão, cassação, destituição do cargo. É importante você dar uma olhadinha nisso aqui, da suspensão, os prazos, né? Talvez não dê tempo de gravar, então da demissão, né? São temas que normalmente caem, mas aí a aula já ficou bastante longa. Eu paro por aqui e desejando a todos que vão fazer prova, né? Boa prova, tá bom? Espero ter colaborado aí com vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.